Boa tarde, cooperados e cooperadas da cooperativa Vale do Rio Doce. Aqui é o Felipe Bernardes, da Nexus Agroambiente. Vamos para mais uma previsão do tempo para Governador Valadares e região de hoje, dia 25 de agosto de 2023, até a próxima sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023. Vamos iniciar falando sobre a temperatura. Pessoal, a temperatura ela tende a cair nos próximos dias, tá? Devido a uma frente fria que começa a subir do sul do Brasil. Então, a região sul já começa a sentir, né, essa queda de temperatura. Se a gente analisar o nosso país aqui, né, o nosso Brasil, a gente já consegue observar que boa parte aqui da região norte, centro-oeste e sudeste, o tom avermelhado indica temperaturas mais elevadas, porém no sul do Brasil a gente tem tons mais esverdeados, indicando queda de temperatura ou temperatura baixa. Então, nesse momento, por exemplo, em Porto Alegre, temos temperatura na casa dos 15 graus, temperatura baixa, né? Em virtude aí da hora, por volta das 16 horas da sexta-feira. Tá? Então, a gente tem uma temperatura aí baixa pelo horário, e a gente observa que essa pontinha aqui do sul, né? Tanto o estado do Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e Paraná, e também um pedacinho de São Paulo, indicam, né, que temos queda de temperatura. Essa queda de temperatura, devido a essa frente fria, ela vai atingir então o sul do Brasil e deve se estender por São Paulo, Rio de Janeiro, um pedaço importante aqui do sul e do leste de Minas, bem como Espírito Santo, até o sul da Bahia. Então, nessa região, a temperatura ela tende a cair e, consequentemente, devido a essa queda de temperatura associado ao encontro de massas de ar úmidas e quentes, pode vir a ocorrer chuva na região leste de Minas. E é o que nós estaremos falando na nossa previsão do tempo de hoje. Tá? Então, a princípio, queda de temperatura associado também à expectativa de chuvas que podem vir a ocorrer na região. Associado, então, a essa queda de temperatura, vamos falar um pouquinho sobre a umidade relativa do ar. Então, a gente pode observar umidade elevada, principalmente aqui no sul do Brasil, e também no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, à medida que a temperatura cai, o ar condensa e, consequentemente, a gente tem um aumento da umidade relativa do ar. Se essa umidade ela chegar a um ponto de condensação, chuvas podem ocorrer e, devido a isso, existe expectativa, inclusive, de tempestades em algumas regiões do sul do Brasil e também da região sudeste. E essas tempestades, algumas delas já foram registradas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, puxando aqui para vocês nesse momento, né, os alertas de clima, a gente tem um alerta aqui nessa faixa com possibilidade, né, de geada, inclusive devido a esse declínio da temperatura. Então, nessa região aqui a gente tem expectativa de declínio acentuado de temperatura associado à possibilidade de ocorrência de geadas nesta faixa amarela aqui no sul do Brasil. Agora, se a gente observar na faixa do litoral da região sudeste, a gente tem, né, uma expectativa da possibilidade da ocorrência de tempestades nessa sexta-feira e também com possibilidade da ocorrência no sábado. E como pode vir ter essa tempestade? Na região sudeste, aqui do litoral sudeste, existe também uma possibilidade dessas chuvas virem a chegar na região leste de Minas. Vou trazer aqui para vocês, então, nesse momento, tá, o nosso meteorograma, que são a possibilidade das chuvas que as chuvas que estão ocorrendo no Brasil nesse momento, né, na nossa imagem aqui. A gente pode observar chuvas ocorrendo, então, aqui na região de Santa Catarina e Paraná, pegando um pedacinho aqui do estado de São Paulo, e também com algumas chuvas que podem estar ocorrendo também no Espírito Santo e chegando também na região leste, que podem vir causar chuvas, inclusive em Governador Valadares. Dessa forma, se analisarmos agora a chuva acumulada prevista para o Brasil, nas próximas 12 horas, praticamente a gente não tem chuva acumulada esperada para Governador Valadares. Nas próximas 24 horas, também não, né? Então basicamente se mantém aqui. Porém, quando a gente pega um cenário de 3 dias, a gente já tem aqui um total acumulado esperado na casa dos 30 milímetros de chuva. E analisando o meteorograma, que é o nosso gráfico que aparece na parte inferior do nosso vídeo, essa chuva de 30 milímetros ela tende a ocorrer então na madrugada
de sábado para domingo. Então, sábado dia 26 para domingo dia 27, na qual nós temos a expectativa de uma chuva no sábado à noite na casa dos 15 milímetros, se estendendo ao longo da madrugada do domingo, dia 27, totalizando então aproximadamente 30 milímetros de chuva. E isso devido ao encontro de uma massa de ar frio com o calor que está ocorrendo em Governador Valadares nesse final de semana. Então, se a gente observar aqui o meteorograma, ó, a temperatura máxima na casa dos 34 graus durante a sexta-feira, 34 também no sábado, porém, na madrugada de sábado para o domingo, devido à chegada dessa frente fria na região leste de Minas, tendo então esse encontro da massa de ar quente e úmida com a massa de ar fria, a gente tem a possibilidade muito grande de ocorrência de chuvas nessa madrugada de sábado para domingo. Então é bem certo que essa chuva vai ocorrer, tá? Ao longo do domingo deve ter chuvas então na parte da manhã. Espera-se uma chuva ocorrendo também na segunda-feira devido a essa queda de temperatura. Se a gente observar as temperaturas máximas que estavam na casa dos 34 e 33 graus da última semana, vão ficar pelo menos no domingo até a quarta-feira na casa dos 20 a 18 graus de máxima, tá? Chegando na terça-feira a máxima na casa dos 24 e a partir da quarta-feira ela volta a se elevar, porém essa massa de ar frio ela deve persistir por mais alguns dias, fazendo com que o tempo fique nublado durante a próxima semana e fazendo com que as temperaturas elas caiam consideravelmente na região de Governador Valadares e também em toda a região leste de Minas. Pessoal, dessa forma a gente finaliza mais uma previsão do tempo para Governador Valadares e região, e é sempre um grande prazer estar falando com vocês. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.